Hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, César. Iniciamos mais uma edição do canal do Poetariado, a nossa 25ª edição. Hoje com a nossa convidada de Curitiba, Marise Manuel, e o Paulo Venturelli como leitor da sua obra, leitor convidado pela própria Marisa. Mas antes, Hamilton, de a gente começar o nosso trabalho e essa conversa agradável que a gente vai ter com a Marise e o Paulo, quero lembrar ao nosso público para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar as nossas produções, porque essa é uma forma... sim, e fazer comentários também nos nossos vídeos, porque essa é uma forma da gente atingir, com a poesia, o maior número de pessoas, né? Então, acho fundamental esse recado e conto com a colaboração de todo esse nosso público querido. Hamilton, como é que você está? Muito frio aí em Curitiba? Muito frio, muito frio. Você sabe que eu lembrei agora que 12 de outubro agora a Helena Collodi faria 110 anos. Nasceu em 1912. É tão bom relembrá-la também nesse momento, né? Porque o próximo programa vai ser só em final de outubro. Só lembrar que dia 12 de outubro, dia da criança, né? Será os 110 anos da Helena Collodi. Boa noite para todo mundo. Homenagem do nosso canal, né, Hamilton? Helena Collodi é uma poeta super importante. De referência mesmo, né? Não só no Paraná, mas no país mesmo. Exatamente. Vamos, então, começar a nossa conversa com a Marise? Vamos começar. Tá? Vamos começar. Bom, antes de chamar a Marise, eu quero ler um poema dela. Ele chama-se Enluarados. Eles partem assim, tão cedo assim, tão perto assim, tão dentro. Eles partem assim, sem pós-fácil, silentes, puxados pela lua. Então, conosco... Opa, eu preciso achar o mouse primeiro. Marise Manuel. Boa noite, Marise. Boa noite, César. Boa noite, Marise. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Marise. Boa noite. Marise, você tem um trabalho poético, uma criação poética desde os anos 80, né? 80, Galo Sem Turno, depois 83, Perfil de Sal, e agora você fez um lançamento maravilhoso, com uma presença maciça, inclusive dos primeiros lançamentos pós-pandemia, de Mundels, que você faz uma reunião, uma seleção dos seus poemas, né? Geralmente as pessoas querem saber um pouco a trajetória do poeta, né? Para depois entender melhor um pouco da sua obra, do seu trabalho poético, etc. E a gente gostaria de saber quais foram as primeiras motivações que você teve para escrever, né? O que despertou em você? Foi a família, foi a escola, foi pai, mãe, um conjunto de influências? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Hamilton, boa noite a todos, ao César, ao Hamilton. Agradeço demais o convite de vocês para estar aqui no canal do Poetariado, um canal fantástico que tem feito a gente conhecer poetas e escritores do Brasil todo e do mundo também, né? Outro dia ouvia poeta de Angola, né? Uma poeta de Portugal. Então, é muito bacana, um orgulho e uma honra para mim estar aqui com vocês. Mas eu devo dizer que vocês fizeram uma proeza, né, de me trazer, porque me tiraram da minha caverninha. E eu brinco muito com os meus amigos, né, que eu gostaria de ser a noiva do vampiro de Curitiba, para poder andar à noite, na penumbra, no flash, né, sem entrevistas. Então, eu tenho esse temperamento mais recluso, né, mais caseiro. Mas é uma honra estar aqui com vocês e dividir com amigos tão queridos como Hamilton, César e o Paulo Venturelli, que estará conosco.
Bom, Milton, o que eu posso te dizer? Uma pergunta que sempre vem, né? De como é que começa, qual é o marco inicial, e a gente nunca sabe. É verdade que na primeira infância muitas coisas nos marcam, né? Nos levam para um lugar ou outro. Eu lembro muito de minha mãe, que é uma grande contadora de história. Minha mãe, você pode dar a ela qualquer fato corriqueiro, que ela transforma aquilo num grande teatro, numa grande história. Ela faz um conto, ela faz uma novela, ela conta o conto, o caso, teatralizando, ela faz avanços, recuos, se a história não é muito boa, ela inventa, ela incrementa. Então, é uma coisa apaixonante, assim, e eu sempre foi assim. Minha mãe sempre contou muitas histórias, muitos fatos, né? Fazia essas narrações para a gente, e aquilo me entusiasmava muito, né? Me maravilhava. Minha mãe ficou órfã muito cedo e ela estudou no colégio interno e lá ela conheceu a dama negra do teatro paranaense, o Delair Rodrigues. Eu conheci o Delair Rodrigues também, grande figura humana, grande atriz, e eu brinco, né, que não sei quem influenciou quem, mas certamente o Delair ensinou a minha mãe a ter essa coisa expansiva, né, teatral, e que demonstra um amor às palavras. Você não conta bem uma história sem saborear as palavras, né? Então, eu trago essa lembrança muito forte, né, de minha mãe, que foi sempre dona de casa, uma pessoa simples, numa família muito simples. De meu pai, eu trago a política, o amor pela política. Meu pai foi do antigo PTB, getulista, um homem que sempre militou pela causa do povo, pelas causas populares, foi líder sindical, e meu pai fazia discursos inflamados, falava aos operários, falava a sua gente, né, aos populares, fez campanha de porta em porta, naquela época, né, em que não se tinha todo esse aparato tecnológico, e em casa era sempre assim, café da manhã, almoço e jantar, política. E era uma coisa muito gostosa, porque era uma política com polêmica, com discordâncias, mas com respeito ao outro, quer dizer, ninguém se matava, né, como acontece hoje. E essa coisa da discussão política, né, a coisa do ser político, ela te leva muito para fora de casa, para fora do teu quintal. Você ganha as ruas, você passa a querer conhecer, saber do mundo, saber como é que as pessoas vivem, por que elas vivem daquele modo e não de outro. Então, de meu pai, eu trago essa paixão pela coisa pública, né? Pelas ruas. E outro fator que muito me impressionava era o amor de meu pai pelas palavras, porque o livro que ele mais adorava abrir era o dicionário, sempre buscando uma palavra, e você sabe, você abre um dicionário, você não enxerga só aquela palavra que você foi buscar, você vê muitas outras palavras mais. Então, era uma prática muito comum a gente, em época escolar, sempre olhando, sempre tentando corrigir, melhorar, incentivados pelo meu pai. Legal. Você sabe que... Você quer perguntar alguma coisa, César? Não, pode falar, pode falar. Não, você falou do Adelair Rodrigues, eu conheci também o Adelair Rodrigues, porque com 17 anos, meu primeiro emprego foi ser repórter do TV Programas, e eu circulava todo esse ambiente, e uma vez eu perguntei para a Adelair Rodrigues como é que ela chorava, como é que ela conseguia chorar. Eu lembro que ela falou alguma coisa de cebola, mas eu não lembro exatamente a frase dela. Mas ela é comediante e chorava, uma excelente, do primeiro teatro de comédia, né? Do teatro, né? Do Paraná, né? Teleteatro, é isso Paraná, mesmo, é. Roberto Uma Menguini. pessoa bem importante na dramaturgia paranaense. Mas e as tuas influências assim iniciais, assim, quais que foram? Olha, Milton, na verdade, eu não começo lendo, de que eu me lembre, né? Lendo poesia, mas lendo romances. E lembro muito de Gabriela e Cravo Canela, do Jorge Amado, de Maravilha. E meu pai sempre, né, dizendo para mim: para de ler tanto, sai do quarto, vai à festinha, vai brincar com as amigas, vai passear.
e eu ali me deliciando com os romances, né, extensos de Jorge Amado. Lembro muito de Gabriela Cravo Canela, mas lembro, assim, na adolescência, um livro que me marcou muito, eu acho que foi, assim, bem determinante para eu firmar, né, uma concepção de mundo, um modo de olhar, né, para o outro, para o meu semelhante, foi o livro Germinal. E Germinal é um livro assim que, para mim, quando eu li aquilo, né, o Émile Zola, né, me causou um impacto muito grande, porque a gente vê ali, né, todo o sofrimento, toda a degradação humana, né, toda a expoliação, e uma humanidade toda, né, que, podendo viver melhor, acaba sendo submetida, né, aos caprichos dos poderosos. Então, é um livro, para mim, bem importante. E daí vem os franceses todos, né? Mas a poesia veio mais tarde. Até porque, né, Milton, eu acho assim, que a poesia é mais difícil de ler, né? Quando eu faço minhas pesquisas, converso com amigos, tem essa coisa assim, eu não gosto de poesia, mas é que eu não entendo poesia, eu não sei ler poesia. Porque, claro, não tem a linearidade que tem um romance, né? Sem dúvida. Então, para mim também chegou mais tarde a poesia. Legal. Marise, você falou aí, agora há pouco, da influência que você recebeu da leitura de Germinal, né? Que é um texto bastante pesado, bastante de denúncia social, né? Sim. Mas, quando você escreve poesia, né? Tem aqui, por exemplo, um poema seu chamado Estação, que você publicou no seu livro de 1980, O Galo Sem Turno, que também é uma espécie de denúncia, né? E eu vou me permitir a ler. E antes de ler o poema, dizer o seguinte, que apesar dessa influência pesada do Germinal, né, que poderia te levar a um discurso mais rude, enfim, também poético, mas mais ácido, por exemplo, você tem uma poesia que é leveza pura, inclusive falando de coisas tristes, né? É o caso, no meu modo de entender, desse Estação. Por que sobre meu colo, aberto em relva, caiu a folha de outono? Será meu colo de terra sujo de adeus, e tão morta a folha caiu em chamas? É de uma leveza, e ao mesmo tempo é de uma tristeza. E é interessante esse poema que porque... bonito. Obrigada. O seu poetar, eles são poemas mais longos, né? Geralmente você não tem poemas... Esse talvez seja um dos menores poemas da sua obra, talvez, né? Assim, os meus poemas costumam ser mais longos. Uma página e meia, uma coisa assim, né? Embora a sua literatura seja concisa, sucinta, limpa, né? Mas, ao mesmo tempo, você escreve mais do que o tamanho, vamos dizer assim, desse poema. Eu queria perguntar o seguinte, você falando das suas influências e das pessoas que te inspiraram, que tiveram alguma relação na sua criação literária, vai aparecer um outro cavernoso aí, que é o Reinaldo Atten, que também está na sua caverninha. Né? Ninguém o tira de sua caverninha. Esse aí está numa cavernona, né? E alô, Reinaldo, se ele estiver nos vendo na caverna. Um abraço ao Reinaldo. Um abraço para o Reinaldo. O Reinaldo, você tem um grande apreço, né, pelo Reinaldo Atten, é um poeta histórico também do Paraná, está em várias antologias, tem obras conhecidas que foram ao teatro, como Urbi Urgi, etc. E como que é essa relação? Do que ele ajudou você a chegar na criação poética que você tem hoje? Então, você lembra bem o nome do Reinaldo Atten, não é, Hamilton? Amigo nosso, querido. E eu conheci o Reinaldo quando estávamos na Praça Sanz Andrade, havia lá, final dos anos 70, uma exposição de poesia na praça, um varal de poesias.
E ali, eu andando por ali, olhando, lendo um poema ou outro, encontrei o Reinoldo, começamos a conversar e dali surgiu uma grande amizade. O Reinoldo, para mim, assim, é um poeta muito importante, como poeta, como escritor, como inventor, né, e criador de uma arte da palavra, e ele me ajudou muito no seguinte sentido, porque quando eu o conheci, eu tinha muita coisa escrita, tinha calhamaços, né? E ele me permitiu que eu levasse a ele. Eu também escrevo muito, tal. Posso ver, você poderia ver, e eu levo esse meu material para o Reinoldo. E ele teve a boa vontade, a disposição, a generosidade de pegar aquele calhamaço e ler todo ele, e aí fomos descartando, é claro, né? Isso serve, isso não é bom. Leia João Cabral de Melo Neto, aí começaram a aparecer, estou falando de meus 19, 20 anos, né? Começaram a aparecer com mais frequência os poetas na minha vida. Né? Leia João Cabral de Melo Neto, leia Mário Quintana, leia Manuel Bandeira. Aí o Reinoldo ele me introduz também nessa literatura, né? Contemporânea. E aprendi muito com ele, porque tinha uma coisa que eu não sabia à época. Você não consegue escrever, fazer um texto de qualidade se você não tiver leitura. Então, eu escrevia muito, mas eu lia poucos autores, os poetas. Lia muito, mas não os poetas. Né? Não conhecia o caminho das pedras. E o Reinoldo me levou pela mão, me levou por aí, me apresentando os poetas, revisando meus textos, lendo, fazendo ver, aqui pode melhorar, aqui pode cortar, isso aqui não presta, isso aqui vale. Então, foi bem legal essa relação de muitos anos. E hoje eu estou aqui com um livro do Reinoldo Atte, que é o livro mais recente dele, o Sem Pagar Passagem, que ele reúne boa parte de sua obra neste livro ditado pela Cotter. Mas eu poderia falar um poema do Reinoldo? Sim, com certeza. Um dos poucos que eu sei de cor. Então, diz assim: Vento, como te amo assim, inimigo de rotinas, me explico. Varres a poeira, nada fica, mudança repentina. Imitador do mundo, indiferente ao marasmo, fonte de movimento. Vento, leva de meu coração a teia do passado e do presente. És para mim futuro. A minha vida fala somente quando te vejo. Vento, ventania, venta tudo dentro das árvores, dentro deste mundo. Reinoldo Atte. Muito bom, muito bom, muito bom. Marise, já que você está homenageando, e tão legal essas homenagens às pessoas vivas e aquelas que passaram, né? A gente tem um momento do programa que a gente criou uma homenagem àqueles que já não estão entre nós, e que merecem ser conhecidos do público e que merecem ser relembrados numa celebração de reencantamento. E você me emocionou bastante quando você falou que gostaria de homenagear o Sérgio Rubens Socella, que em novembro agora faz 19 anos de seu passamento. E o Sérgio Rubens Socella, ele escreveu 90 livros. 90 livros, César, 90 livros. Uau. 2 apenas que foram publicados por editoras. Geralmente eram de mão em mão, né? Ele era advogado também, jurista, etc. E escrevia com uma modernidade muito grande, aqueles poemas pequenos, poemas irônicos. Inaugurou talvez um tipo de literatura modernista, vamos dizer assim, né, no Paraná, de poemas fortes e diretos e sucintos, etc. E por que você escolheu Sérgio Rubens Socella, né? Acho que você fala muito bem, Hamilton, de Sérgio Rubens Socella, que eu tive a felicidade de conhecer. Conheci o Socella nas dependências da Fundação Cultural de Curitiba. Lá tínhamos um amigo comum, que era o Wilson Cordeiro. O Wilson Cordeiro era editor da revista Fundação e foi meu primeiro editor. Publicou um poema meu, acho que 79, 80, na revista da Fundação Cultural, chamada Revista Fundação. Então, lá, eles eram muito amigos, Wilson Cordeiro e Sérgio Rubens Socella. Eu tive a oportunidade de
conversar com ele algumas vezes, rir um pouco, enfim, ter este approach, né? Essa aproximação. Depois fui a alguns lançamentos de seus livros, quando pude, e hoje mesmo me lembrei que você disse que ele tem tantos livros, né? Não sei se você mencionou 90, eu tenho a conta de 200, porque eram livros de formato muito incomuns, né? Livretos, pequenos livros que ele mesmo fabricava, vamos falar disso. E, numa ocasião, ele enfeixou os seus livros, ele fez uma pilha de livros, amarrou e mandou para os amigos, escritores, poetas. E eu recebi um desses feixes de livros, de modo que eu tenho alguns livros de Rubens Sossella na minha modesta biblioteca, e para participar do poetariado, eu fui retomar esses livros. Senti muitas saudades, porque o Sossella tinha muito capricho com seus livros, e nas dedicatórias também. A propósito, ele tem num de seus livros, deixa eu ver aqui, ele faz uma lembrança a você, Milton Faria, e a Reinaldo Atten. Ele diz assim: é meu o coração de pedra na avenida. Este é um verso de Reinaldo Atten. E o outro é: devolva meu coração, que viajou no teu peito. Este é um verso de Hamilton Faria. Então, é neste livreto do Sossella que ele faz lembra tanto Hamilton Faria como Reinaldo Atten. Então, eu tenho alguns desses exemplares. E você fala bem da poesia de Sossella, porque ele era um homem, como Reinaldo Atten e eu mesma, encavernado, né? Ele se formou em Direito, foi juiz, e quando se aposentou, ele fixa a residência em Paranavaí, no noroeste do estado do Paraná. E lá ele constrói a biblioteca Rosa Maria, isso. E consta que ele teria mais de... o nome da esposa dele, né? A esposa dele, isso mesmo. Que ele teria mais de 30 mil volumes nessa biblioteca, entre livros de cinema, folhetos, revistas, cartazes, enfim, era o refúgio dele, né? Quando ele se aposenta, ele conta que passa 10, 12 horas dentro dessa biblioteca. Então, ele fica lendo, disse que a poesia dele é feita a partir de uma biblioteca, né? Não a partir da rua, porque ele não era um poeta, um homem que saísse para confraternizar, para se divertir, ou para apreciar o mundo lá fora. Ele preferia o mundo dos livros. Então, Sossella é um poeta, não é um poeta fácil de ler. Por quê? Porque ele tinha uma grande paixão, que era o cinema. Então, os seus livros, os seus poemas, são muito pontuados por essas referências cinematográficas e das artes em geral, porque ele era um homem muito culto, né, de muita erudição, o que não acontece com todos os juízes, né? Mas ele era um homem com muita leitura, e em seus poemas curtos, ele apresenta toda essa bagagem que ele tem, este amor que ele tem pelo cinema. Então, você vai ler, eu vou ler algum, vocês me permitem? Vou ler um poeminha aqui mostrar um livrinho para vocês, Don't Bogart Me. Até no título ele já traz o nome de um ator cinematográfico, né? E aqui ele... Deixa eu ver se esse aqui são o livro que ele fala mais de cinemas. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, por favor. Aqui. Assim, ele tem um poemento que ele diz assim: chegará ao fim o filme de mim? Então, a paixão dele está sempre presente nesse universo, né, do cinema. Mas aonde é que fica a saída? Este não pode ser o filme da minha vida. Sensacional, né? Porque ele tem essa pegada, né, como você diz, do poema curto, do poema bem-humorado, da justa posição de palavras, das imagens saídas do cinema, das artes plásticas, né, das leituras, enfim, que ele fazia. Enjoei de tanto ser cowboy,
agora aparecerei só em filmes de centauro. Né? Figurei de extra na minha cinebiografia. Então, são livretos pequenos, de vários formatos, que aí alguns autores, por exemplo, para falar sobre Socella, eu retomei a dissertação de mestrado do jornalista e professor Marcelo Lima. E o Marcelo faz uma dissertação muito bonita sobre o Sérgio Socella, um dos poucos estudos que existem sobre ele. Essa dissertação é da Universidade Federal, orientada pelo professor Edson Costa, e ali o Marcelinho ele esteve com o Socella, ele foi à Vila Rosa Maria, e lá permaneceu alguns dias convivendo com o Socella. Então, ele conheceu muito este ambiente do Socella. Vale muito a pena. Eu queria deixar uma dica, uma sugestão para o Marcelo, para que ele transforme a dissertação dele, de mestrado, em livro, em homenagem ao Socella, porque a gente é muito carente de material, né, que nos dê acesso a essa poesia tão maravilhosa, tão diferente. Há uma possibilidade de você enquadrar a literatura de Socella no que se chamou de poesia marginal. Por quê? O poeta marginal ele fazia seu próprio livro. Ele fazia os seus poemas, aí ele imprimia naquela geringonça chamada mimeógrafo, né? Ele imprimia ali os seus poemas, e isso acontece muito com o Socella. Ele faz o poema, ele imprime, ele faz a capa, ele desenha a capa, ele decide o formato, e aí ele distribui os livros para os amigos. Sai né, quando visita os amigos, ele entrega os livros em alguns lugares específicos. Mas, ao mesmo tempo, ele não é marginal no sentido de uma poesia destituída de, vamos dizer, referências, né? Porque ele consegue conformar um universo que é muito único, é muito Socella. Ninguém fez igual, ele é ímpar nessa didática dele, né? Eu gostaria, se vocês me permitem, porque eu também usei para rememorar a vida e obra de Socella, este caderno, que é o caderno número 4 de escritores paranaenses sobre Socella, da Universidade Federal. E aqui tem uma passagem muito interessante, que é quando o Socella responde a uma pergunta do cineasta Silvio Bach. O Silvio pergunta para ele, como é que é fazer poemas? Os poemas já vêm pronto para você, é muito difícil, como é que é? Ele responde assim, vamos ver. Sou um afortunado, um sortudo. 60% da minha poesia eu captei além fronteiras, em transes homéricos, verdadeiros porres espirituais, muitos poemas ditados e outros lidos literalmente. Nessas ocasiões, regresso com receio de não lembrar e com medo de morrer no caminho de volta. No começo eu perguntava o nome do autor, mas o pessoal caía na risada. Indagaram, numa das vezes, se eu estava preocupado com os direitos autorais. Aprendi que não somos nada neste mundo penitenciário, miseráveis mendigos de luz. Os 40% foram trabalhados com marreta, formão, pinça, martelo, cola, barbante, quilos de lápis e litros de tinta. E eu diria, e litros de álcool, né? Porque trabalhar em mimeógrafo você precisa usar muito álcool, né? E o Marcelo, em sua dissertação de mestrado, conta uma coisa curiosa, que o Socella teria dito a ele que, em uma ocasião, se sentiu embriagado, saiu entorpecido da biblioteca pelas horas que ficou exposto a este trabalho de impressão em mimeógrafo. É muito curioso. Mas eu queria anotar que, nesse trecho que eu li, o Socella fala de coisas que são que as pessoas não conhecem, né? E que são muito, muito dele. Assim. O que ele diz? A poesia vinha para mim em transes homéricos, como se elas fossem psicografadas, né? Como se ele apanhasse de uma parapsicologia, como se ele realmente entrasse em transe mediúnico. E ele fala isso. A poesia vem para mim assim. Eu converso com essas vozes, eu sonho, eu capto a minha poesia do sonho e do transe.
É muito impressionante isso. Legal. Mas depois ele diz, eu trabalho com marreta, com formão, com martelo. Né? Então, a poesia não chega pronta, mesmo que você tenha uma musa inspiradora. Né? Você tem que trabalhar muito, é essa resposta que ele dá a Silvio Bach, que eu acho que define bem a poesia de Rubens Socello. Depois, mais tarde a gente vai conversar sobre o teu processo de criação, etc. Mas, César, eu acho que seria legal chamar o Paulo Venturelli, não? Com certeza. Ele está no camarim. Está no camarim, já se... Paulo, Artista é outra coisa, né? Já maquiaram o Paulo já maquiaram o Paulo César. A produção do canal é poderosa, né? Paulo Venturelli, muito obrigado. Oi, Paulo. Por aceitar o nosso Oi. Marise. Boa noite a Boa todos. noite. Que bom ver você. Tudo bem? Tudo bom? Então, Hamilton. não, a gente gostaria que você falasse um pouco, algumas impressões suas. Eu sempre gosto de relembrar que o canal não dá espaço para uma análise acadêmica, né? É uma conversa de poetas, entre poetas para poetas, etc. E você tem um certo convívio, né? Um acompanhamento da obra da Marisa Manoel, e a gente gostaria que você desse algumas impressões sobre esse trabalho para a gente começar uma conversa sobre o trabalho dela. Seria possível? Claro. Bom, a primeira característica assim, que me chama a atenção na poesia da Marise é o seu poder de síntese. Né? Ela consegue, numa pincelada, numa frase telegráfica, num verso telegráfico, dizer muitas coisas. Né? Ela não faz nenhuma concessão a uma subjetividade hermética, ela não faz nenhuma concessão a um sentimentalismo emocional. Não há nenhum poema dela em que ela se derrama em considerações ou lamentações sobre a vida, mesmo falando muito sobre vida, sobre dores, sobre faltas, sobre perplexidades, né? Ela faz isso tudo de uma maneira muito sutil, muito telegráfica, né? E aí acontece algo que eu acho muito interessante. Eu vejo na poesia dela duas camadas. Há uma primeira camada, que é aquela que a gente lê. Nessa camada acontece essa síntese, acontece essa telegrafia, acontece esses versos rápidos de cortes cinematográficos, mas há uma segunda camada, que é uma espécie de subsolo em que o poema se enraiza, e nesse subsolo há uma tensão muito grande. Parece que os poemas dela estão a ponto de explodir. Não é? Trabalhando com essa contenção sobre esse solo tenso, a poesia ganha uma grandeza muito explícita, não é? Porque parece que todo o trabalho dela é um trabalho artesanal para conter esse solo explosivo. Eu quero ler um poema aqui, que é o primeiro poema do Galo Sem Turno, que diz o seguinte: cresce dentro das cidades a carnadura de pó que suplica tempestades e a cabeleira das árvores que juntas iniciam a divisão da vida, com seus martelos que ferem mãos. Cresce dentro dos corações a rachadura dos tetos e dos pulmões, a faina clandestina das manhãs. Cresce o barulho de unhas riscando o chão. Dentro das cidades e em cada sobra de luz, sob o arco escuro,
O que cresce é o alvoroço dos dedos buscando o futuro. Tudo cresce e é um mar em rebeldia, febre disseminada pelas areias, pele que descobre tardia entre rochas e golpes das ondas frias. O povo, esse oceano que não dorme e nem se desalinha. O povo cresce não como menino, contando bolinhas. Cresce como edifício, de baixo para cima, como raiz entre pedras e árvores daninhas. Eu não poderia dizer vida toda a ranhura de seus dias e suas limas nas costas do cotidiano. Dizer ave sumida nos ninhos de arame da América Latina. Porque cresce dentro das valetas a espessura do barro, no ferro das picaretas, e a fúria do galo, no ombro dos operários, levanta o sol na manhã cinzenta e fala por si o trabalho das fornalhas nas arestas desse corte. América. E o título do poema é Cidades da América. A Marise falou antes da influência política que ela teve do seu pai, né? Discutiu política em todas as refeições, e esse poema tem uma dicção política, não vou dizer explícita, mas muito visível, né? Quando ela fala do operário, quando ela fala da própria cidade, quando ela fala da espessura do barro, quando ela fala do povo cresce não como menino, eu não poderia dizer a vida toda a ranhura de seus dias, nos ninhos de arame da América Latina, né? O barulho das unhas riscando o chão, tudo isso que aparentemente torna um poema simples, torna um poema sintético, torna um poema de rápido discurso, mas aí fica aquilo que eu chamei antes do subsolo tenso. Parece que há alguma coisa pronta para nascer entre os versos, parece que há alguma coisa absolutamente densa, um óleo, alguma coisa viscosa que os versos contêm, mas que essa coisa viscosa, essa coisa tensa, vai se esgueirando entre os versos, né? E o trabalho dela é fazer um exercício de contenção por meio da síntese, né? Um outro poeminha, deixa eu me achar aqui. Nunca mais a tarde verde balança de fruta inacabada, e o barulho do rio, seu momento de mar, seus pedregulhos na risada. Nunca mais do que era amor ou flor, o cheiro na madrugada. Os ventos passam sem dizer nada. Aqui a dor dos caules tortos, dos passarinhos agoniados, aqui a tontura dos cavalos e a solidão que fica dentro dos espelhos, dentro dos abraços. O poema chama-se Tarde 2. Vejam, há uma série de elementos aí, né? Os caules tortos, os passarinhos agoniados, a tontura dos cavalos, a solidão dentro do espelho, né? A tarde verde balançando a fruta inacabada, né? O rio que tem marulho de mar, essa flor com cheiro de madrugada, são elementos que vão contendo essa primeira camada, esse subsolo, que quase que dá a impressão de serem sempre dois poemas ao mesmo tempo. Há aquele poema que você lê e há aquele poema que você não está lendo, mas está
percebendo subrepticiamente, né? Então, é uma poesia que tem uma densidade muito grande, né? Esse livro, Galo Sem Turno, é de 1980, né? E é um livro extremamente atual. É um livro de agora, é um livro muito dentro do que a chamada nova geração de poesia, de poetas, está escrevendo, né? Porque a poesia contemporânea, no meu modesto modo de ver, aboliu o lirismo, aboliu a reflexão, aboliu as camadas filosóficas que muitas vezes se entrincheiram na poesia. A poesia contemporânea é praticamente uma crônica do cotidiano, né? É uma poesia muito denotativa, né? É uma poesia que se estabelece como um olhar quase que objetivo sobre o mundo. Eu queria ler, para ilustrar isso, um poema de um livro que eu estou lendo agora, da Jarrida Reis, um poema que diz o seguinte, só um minutinho. Tenho uma saída do esôfago, uma inveja. Depende do que, como, mas por vezes volta sobe gaseificada com amargor de restos. Arroto ao longo do dia diminutas bolhas, entalos que não posso digerir. Meu intestino não é capaz de atrair tais metais pesados. Minha inveja tem 13 anos de idade, entre caroços de melancia, fios de cabelo, que me forcei garganta abaixo. Tenho essa inveja e deixo existir sem cuidados, até que me mate de raiva, tristeza ou câncer. É um livro chamado Um Buraco com Meu Nome, da Jarrida Reis, uma poeta contemporânea. E aí você percebe, ela falando dessas disfunções físicas do seu organismo, no seu corpo, ao mesmo tempo ela parece estar dando um diagnóstico desses problemas gastrointestinais que ela tem. Então, essa poesia contemporânea está muito recheada por essas questões, digamos, objetivas, né? Esse olhar direto para o cotidiano, retirando daí um material e tornando essa poesia muito mais crônica do cotidiano do que efetivamente uma poesia. E a Marisa Emanuel, já nos anos 80, tinha esse olhar peculiar sobre a realidade, né? Não que ela caísse nessa vala da crônica, mas ela transformava o seu poema num comentário sobre situações existenciais, políticas, né? Eu lembro que, recentemente, eu fiz uma pequena resenha de Mundels no meu Instagram e eu apontei alguns poemas em que essa questão da política está muito visível, mas não meramente como um comentário, e sim como uma reflexão, né? Eu queria ler um outro poema dela, chamado Uma Noite, que diz o seguinte: uma só noite basta para executar no peito a rosa, ou o perfume da rosa, ou canteiros. Assim o facho perde-se em meio aos cabelos e fica do dia folha seca do coração. Uma noite só para arrancar dos dedos a última pedra, o último pão
e levar para onde nunca nosso trilho. Nossa luta para onde o dia nunca em nossas mãos. Os lábios estão rachados e nunca mais o beijo, nunca mais os abraços. Depois que a noite armou sobre nós, tetos de inverno e descaso. Assim, outra vez mais, perde-se a luz dentro dos frascos e dentro da vida, a ruína do pássaro, seu pio branco, seu deitar-se. Ver morrer a ave de medo ou abandono, morrer entre cascalhos num voo breve, pouso inevitável. Percebam, eu disse antes que a poesia contemporânea olha para o cotidiano, tira desse cotidiano o seu elemento para transformá-lo em crônica. A Marise não. Ela olha para o cotidiano e transforma e tira desse cotidiano um elemento para fazer uma reflexão. É uma poesia reflexiva. E nesse poema que eu acabei de ler, você percebe bem aquele subsolo tenso que parece crescer, fermentar, um poema que parece querer trazer as suas raízes ao contrário, as raízes para cima, se esgueirando por meio dos versos que estão escritos. Então, isso, para mim, é uma qualidade muito grande da Marise, que a torna ímpar, né? Que a torna uma voz extremamente forte na poesia, né? E é um tipo de poesia, por exemplo, que quando eu leio me faz escrever, né? Me impulsiona, detona em mim o ato da criação. E eu acho que essa é a maior qualidade que uma poeta ou um poeta pode ter, levar o outro a escrever. Por quê? A gente sai do mero consumo e transforma a leitura em fruição. E o que é fruição? Você absorve N elementos na sua mente, coloca isso no liquidificador mental e devolve para o mundo com o seu próprio discurso. A literatura que está por aí, fazendo moda, os best-sellers, você entra numa livraria, é livro com aquelas capas altamente chamativas, com dourado, prateado, e é tudo literatura de mero consumo, né? Entra por um ouvido, você entra e sai por outro. A poesia, e especialmente a poesia da Marise, que me ocupa agora, evita totalmente esse consumo. Você frui essa poesia, você deglute essa poesia, você a devora, né? Antropofagicamente, como queria o Oswald, e, fruindo essa poesia, você acaba criando alguma coisa a partir dela, né? E participa do panorama criativo da cidade, do estado, do país, do mundo. Isso é a marca, para mim, da grande obra de arte, seja na poesia, no romance, no cinema, no teatro, na música, né? Eu acho que, em síntese, assim, eram alguns elementos que eu queria colocar para a gente poder discutir depois. Muito bom. Muito obrigado, professor. Hamilton, antes de passar a palavra para você, eu quero aqui compartilhar um comentário sobre a análise do professor Venturelli, que eu acho que ele merece, que de fato foi uma análise densa e profunda. Eu agradeço ao Rubervan do Nascimento, que é um poeta que sempre nos acompanha aqui no canal, é um grande poeta, vai estar conosco amanhã no Sarau Gente de Palavra, né? E quero também compartilhar aqui um outro comentário, esse do Rubens Jardim, sobre o Socella, né? E quero compartilhar esse comentário por quê? Porque você, ao falar do Socella, fala sobre a questão da inspiração, e esse é um grande tema que acaba sempre preocupando o criador, não é? Então, muito obrigado também ao Rubens Jardim por esses comentários. Aproveito, agora vou dar uma de youtuber, né? Por gentileza, não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de fazer comentários, porque essa é uma forma que
os entes binários do mundo digital fazem com que a gente alcance o maior número de pessoas. Obrigado, pessoal. Hamilton. Eu demandaria muito tempo para conversar sobre todas as questões que o Venturelli apresentou. Eu acho que uma síntese bem real e bem competente, né, da poética da Marise, e eu acho que essa análise é feita por um poeta, isso que é importante, né? Não é feito apenas pelo professor universitário Venturelli, é feito por um poeta, que tem essa sensibilidade de pegar a essência dos temas. Eu já tinha anunciado no Face que essa subjetividade discreta, né, da Marise, esse lirismo contido, mas, ao mesmo tempo que os poemas são densos e eles não são derramados, grandiloquentes, mas ela consegue fazer uma literatura, ao mesmo tempo, poemas longos, alguns poemas longos, mas consegue fazer poemas longos concisos, né? Então, essa tensão entre um poema conciso e longo, né? É estranho, né? Porque o poema conciso nem sempre é um poema com poucas palavras. Tem gente que faz poema com pouco. Eu lembro uma vez que eu fiz um poema com 4 linhas e uma amiga minha, mostrei para uma amiga minha, ela falou assim: escuta, tá muito bom, mas até saiu no Cidades do Ser pela nossa ONU. Tá muito bom, mas será que não está muito comprido? Né? Aí eu cortei um verso, inclusive, e fica 3 versos, um poema comprido com 4 versos, imagine só. Então, essa questão da concisão, que é uma marca também contemporânea, né, que o modernismo traz bastante forte, mas, por outro lado, às vezes é difícil você sair do campo objetivo, como o próprio Venturelli fala, para você entrar, recuperar no poema o lirismo, né? Porque, às vezes, certas tendências da literatura secaram o poema, tiraram a nossa briga um pouco nos anos 70 com o Paulo Leminski, era um pouco isso, né? Ele tinha razão num determinado ponto, que a gente também tendia a se derramar, e ele tendia a lirizar as coisas, e ele tendia, muitas vezes, a enxugar as coisas, e muitas vezes perdia aquela essência da beleza lírica, né? Mas eu acho que todo mundo saiu aprendendo nesse processo. Mas eu queria que a Marise, agora, né, como protagonista do nosso trabalho, comentasse algumas coisas que te chamou a atenção, inclusive do Rubervan, né, e do Inspiração Homérica, do Rubens Jardim e da Concisão, etc. Falasse um pouco sobre isso na tua experiência de criação poética. Né? Como é que você vê isso? Porque, às vezes, o que os leitores veem é diferente daquilo que o poeta sente. Né? Há uma tensão nesse campo. Uhum. Bom, estou aqui em prantos, né? Com o coração aos pulos, pela análise tão generosa, tão aprofundada e tão bonita que o Venturelli faz de meu trabalho. E é verdade, Hamilton, ele fala como poeta, como professor e como crítico, como leitor, né, de incansável. O Venturelli faz uma abordagem inesperada para mim, mas ele acerta muito quando ele fala da concisão, né, que é um item que a gente persegue sempre. E parece que há um dilema, né, que quando o Venturelli fala o poema político, né, como é que você faz um poema político sem cair no panfleto, né, sem ser panfletário? E, ao mesmo tempo, como é que você faz um poema sem que ele se derrame, né, sem que ele se torne uma confissão, sem que ele se torne um diário, né? Então, como o Socella nos ensina, né, é bastante trabalhoso esta luta, né? Lutar com as palavras, né? A luta mais vã. A luta mais vã, Drummond, né? Então, eu acho que eu fiquei encantado com a análise do Venturelli, né? Quando ele fala que há algo, né, que nasce, que está para nascer entre os versos, né? Mas que não nasce, que está contido, né? Algo viscoso que passa por entre os versos, né? Isso é um verdadeiro poema que ele fez para mim. Muito obrigada, né? E
outra coisa que me chama muito a atenção, e eu fico muito feliz por isso, é quando o Venturelli aponta que a minha poesia não é uma poesia para consumo, tampouco, muito menos, uma poesia para consumo imediato, né? Porque é uma poesia reflexiva, acho que sim, Venturelli. E fico muito feliz que você tenha apontado isso, e mais feliz ainda quando você diz, é uma poesia que eu leio e me dá vontade de escrever. Isso acontece também, acho que acontece com muitos de nós, né? Mas há poetas que você lê e você, né, fica tensa, você fica reflexiva, você cai naquele vazio, né, que precisa ser preenchido com um poema, com uma escrita sua, né, com uma potência criativa que aquela leitura te propicia. Achei muito legal, me emocionei muito com a leitura que o poeta, né, Paulo Venturelli, professor, faz de meu trabalho. Agradeço. O Hamilton queria que eu apontasse, que eu comentasse alguma coisinha, mas eu me perdi aqui na emoção acho que você comentou já. Eu queria falar um poema seu para justamente mostrar um pouco isso, de como que um poema, assim, até um pouco mais longo, pode ser conciso e com as palavras certas no lugar certo, né? Que eu acho que essa é uma arte do poeta. Não é qualquer palavra, não é qualquer adjetivo que substitui, né, o que segue o substantivo, e às vezes você até corta o adjetivo para fortalecer a palavra, né? Sim. E às vezes deixa o verbo puro, né? Helena Collodi dizia para mim, você tem força no verbo, né? O teu achado é o verbo, né? Interessante isso. Sem juventude, Galo Sem Turno, 1980. Ainda que azul atravessando a vidraça indiferente, azul é tudo sob o céu dessa casa. Eu não quero o céu sem juventude, não, sem tempestades. Eu quero o céu lícito em farpa e flor sumida, ausência ávida inteiramente entregue ao trabalho, a construção unânime, o martelar civil, coisas que trazemos insólitas no bolso da calça diária. Não apenas o céu de vaga vigilância, temos um par de olhos e 2 mãos de dinheiro, uma lâmpada quebrada, no coração um susto, e nossa marcha pelo dia, o domingo insalubre e a missa no bairro. Tudo através da vidraça, é fruto verde, é um verde céu azul dentro de um frasco, né? Eu acho, assim, um poema que a gente pode dizer que é um poema mais longo, mas, ao mesmo tempo, um poema com os cortes certos, com o ritmo certo. E aí eu queria salientar também de você uma música, eu até escrevi para você isso aí, uma busca de uma música. Eu valorizo muito essa ideia, essa musicalidade do poema, né? O poema, às vezes, não tem a rima, mas ele tem o ritmo, ele tem a palavra certa, cortada no lugar certo, né? Porque a música e a poesia, elas nasceram juntas praticamente, né? E elas se deram muito bem ao longo da história, né? Desde a Grécia Antiga, etc., né? Os aedos, né? Que cantarolavam e, ao mesmo tempo, né, transmitiram a palavra oral. Então, eu vejo assim que todo o seu trabalho poético, ele vai fazendo essas... relatando uma subjetividade, a Marise presente o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, tem uma surpresa no verso. Isso que eu acho uma coisa importante. Tem uma coisa que você intui, que você imagina que é, né? Essa parte do frasco aqui, estar dentro do frasco, etc. Quer dizer, o que quer dizer isso, né? O Manuel de Barros dizia, entender é parede, procure ser uma árvore. E muitas vezes você tem no poema uma vibração forte. E essa vibração, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, quando eu leio O Poeta em Nova York, do Lorca, né? Tem trechos assim que é impossível de se entender, mas você sente ritmo, sente vibração, e a partir daquilo ali você sente aquilo que Venturelli fala, o desejo de escrever. Quando você lê uma Sofia de Mello Anderson também, você quer escrever. Porque traz música, traz memória, traz intenções, etc. Então, eu vejo muito presente isso no seu trabalho poético. Parabéns, Maria.
Obrigada, Milton. Hamilton, você leu um poema longo para mostrar a concisão. Agora, imagine quando a Marisa escreve um poema curto como esse, Anúncio da Lua. Quero a lua quando termina, não a vejo. Ela, por que clareia o meu desejo? Esse é curtinho. Sim. Não, mas é impressionante, porque é curto, com mais denso. Com densidade. Com densidade. Densidade. Leveza e densidade. É uma coisa que eu acho maravilhosa na poesia. Né? Agora, Marise, para informar o nosso público, você está lançando o Mundels. Onde é que o nosso público pode comprar o seu livro para usufruir da sua poesia? Pois é, menino César, eu sou meio atrapalhada com essa... Precisava de um empresário, na verdade, porque eu me atrapalho muito com essas coisas, sabe? Outro dia me contaram uma história sobre um determinado poeta e cuja filha olhou, viu o pai olhando para as caixas de livros que estavam no quarto e pensou, como meu pai fica triste, a poesia deixa o meu pai triste. Na verdade, ele olhava para as caixas de livros encalhados, né? Então, eu estou nessa situação, eu tenho caixas de livros, porque eu acabei de lançar Mundels, e eu ainda não pus no mercado. Então, eu estou assim, eu estou distribuindo para alguns amigos, né? Eu vendi muito, como o Hamilton apontou, vendi muito livro no lançamento, foi um lançamento mágico, incrível, com meus amigos, meus ex-alunos, a família. Foi um dia frio, chuvoso, mas foi muito maravilhoso. Eu vendi quase 100 livros nesse dia. Foi muito legal. Bom. E aí outros eu estou distribuindo, entregando para amigos que não puderam ir, fazendo toda essa relação, né, de pessoas que eu quero que tenham imediatamente o meu livro. E assim eu vou deixando em alguns pontos, deixei 2 livrinhos no Mercado Municipal, no box da Maia, deixei 2 livrinhos onde eu lancei, que foi no restaurante do Vitor, da Praça Espanha, e ainda vou visitar algumas livrarias e vou deixar os livros. Mas este, né, César, é o problema do escritor, do poeta marginal, vamos dizer assim, né? Que eu não tenho editora. Então, você fica com este problema da distribuição do livro, é quase que insolúvel, né? Um problema insolúvel. Mas a gente Eu tenho uma sugestão, então, Marise. Dá o seu e-mail para os interessados entrarem em contato. Pois é, eu tenho que fazer uma mensagenzinha nas redes sociais, no Instagram, e dizer, quem quiser adquirir, manda um WhatsApp para mim, que eu coloco no correio. Eu já fiz isso com alguns exemplares. Uhum. Mas acaba saindo caro se você for mandar pelo correio em grande quantidade, né? E se você vender também, tiver a saída dos livros, você vai ter mais espaço na sua caverna para dormir. Então, a minha caverninha está lotada de livros. O Aventurelli não viu quando eu falei que eles conseguiram uma proeza, Aventurelli, me tirar da caverninha e me pôr aqui para o mundo, né? Estou assim, à luz do dia, visível, o mundo todo. Mas, Marise, a gente gostaria também de ouvir a sua poesia na sua voz. Você falar. Será que eu leio? Há pouco eu falei que o poema Pai, ele dá título ao livro, Mundels. Mas eu não posso falar esse poema, senão eu vou chorar. Eu choro fazendo poemas. Então, eu escolhi outros poemas, passei longe do pai, bem psicanalítica a avaliação, não é? Mas eu vou ler um poeminha aqui para nós. Vamos ver qual que eu vou escolher aqui. Saudade. Alguém nos vê neste fim de tarde? Muito atrito nos trilhos, partida, fim de paquera. Alguém segue sozinho, sovando pétalas em adeuses curtos pelos cantos do quebra-vento. Alguém que jamais conhecemos. Legal. Vou ler mais um curtinho. Papéis avulsos sobre a mesa, escrevinho-me lágrimas no mata-borrão. Nesta manhã de sol, rascunho-me
poeta silhueta para ser lida na contraluz. Agora posso ler um divertidinho aqui? Pode. Quer dizer, o poema não é divertido, mas o final acabou sendo que veio uma história junto. Se chama Encontro. Vivo de quantos me procure, e sempre que antes me encubram sobre balcões monturos, sou eu quem vai de encontro aos seus escuros. Vivo mais de quem em mim se abrasa e se apaga e vaga sobre os meus escudos. Vivo daqueles quantos me vêm com tochas e mais de quem, ao sair, não leva a porta. Este poema foi lido num bar em que fazíamos lançamentos e leituras de poemas, e um amigo muito atrevido tomou esse poema, foi ao palco e começou a ler. E ele lê: vivo daqueles quantos me vêm com tochas, e mais de quem, ao sair, não leve à porta, seu filho da puta. E assim foi muito divertido, foram aplausos. Então, cada um faz a sua leitura, né, Hamilton? Não faz essa leitura. E isso é bacana, quando estimula o outro a brincar com aquilo, a tomar como seu, né? Não vai embora. Marisa, a gente está se aproximando do final do nosso programa, mas tem duas questões que eu não poderia deixar de formular. A primeira eu vou fazer, a segunda eu vou deixar. A primeira diz respeito à dissertação de mestrado, a poesia mídia, abordagem discursiva da sátira em Emílio de Menezes. Né? Ah, sim. E aí eu gostaria, a pergunta que eu vou te fazer é o que te levou a estudar tão profundamente, o que você faz uma análise linguística da poesia de Emílio de Menezes. Né? E, como eu brinquei com você antes na nossa reunião de pré-produção, eu achei estranho, quando eu recebi o seu livro, o Emílio de Menezes, porque o Emílio de Menezes é mais conhecido como nome de ruas. Né? Tem logradores do Brasil inteiro com o nome de Emílio de Menezes. E eu acho que muito pouca gente conhece a verve poética dele, que é satírica. Né? O agitador da confeitaria Colombo. Exatamente. E para que o nosso público talvez não conheça o Emílio, eu vou ler um dos sonetos dele que você publica na sua dissertação. O plenipotenciário da fecúndia. De carne mole e pele bambalhona, ante a própria figura se extasia. Como oliveira, ele não dá azeitona, sendo lima, é quase melancia. Atravancando a porta que ambiciona, não deixa entrar nem entra, é uma mania. Dão-lhe por isso a alcunha brincalhona de paravento da diplomacia. Não existe exemplar na atualidade de corpo tal e de ambição tamanha, nem para intriga igual habilidade. Eis, em resumo, essa figura estranha. Tem 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. O que motivou a fazer um estudo tão aprofundado desse poeta satírico, Marisa? Olha, na verdade, César, como que eu chego a Emílio de Menezes, né? Porque realmente não era um poeta com o qual eu tinha afinidade, ou conhecia pouquíssimo, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo sabe de Emílio, sabe que ele é satírico, conhece uma trova ou outra, né? Mas pouca gente lê. Mas quando eu cheguei na universidade e nós pensamos em fazer o que poderíamos estudar, não é? Com a metodologia da análise do discurso, dentro dos estudos da linguagem. Quando a análise de discurso chega ao Brasil, a escola francesa, eles chegam com análise de textos políticos. Então, a minha orientadora em Orlando falou: por que a gente não faz uma coisa diferente? Só análise de texto político já tem muita coisa. Por que nós não pegamos um tema que seja da tua área, uma coisa que você ame? Ah, eu amo poesia. Ah, então vamos estudar um poeta. E que poeta teria sua obra já recolhida, com fortuna crítica, sistematizada? Aí, nessa época, me ocorreu que um poeta importante, polêmico, né? Pouco conhecido, eu estou procurando aqui o livro da Cassiane,
poderia ser Emílio de Menezes. Emílio de Menezes já tem uma obra reunida, né? Uma obra reunida que foi para a professora Cassiana Lacerda Carolo, da Universidade Federal. Então, aqui, com este livro, eu trabalhei, porque ali estavam todos os poemas satíricos, a prosa de circunstâncias, sonetos, vida e obra de Emílio de Menezes. E também li o livro do biógrafo de Emílio, que é o Raimundo de Menezes. E, com base nesta aproximação de Emílio, eu topei fazer o estudo. Dissertação de mestrado é meio complicado, né, César? Porque a gente lê 400 páginas por dia, lê tudo que a orientadora exige, lê mais um pouco, e aí você faz o trabalho, quando chega ao final, você diz, não era bem isso, vamos começar de novo. Então, foi assim com o Emílio. Eu acho que teria muito mais a ser analisado, eu peguei só uma parte, que é a parte satírica e prosa de circunstância dele, e a gente conseguiu analisar. Mas, falando rapidamente, porque não é o Emílio poeta a ser reencantado hoje aqui, né? Foi o Socella, poeta que eu trouxe para participar do reencantamento, né, no programa. Mas o Emílio de Menezes ele ficou conhecido, consagrado como um poeta satírico. Ele tem coisas assim, ó. Estando ele aqui em Curitiba, na Praça Osório, num bar, sentado com os amigos, ele vê que uma senhora muito gorda se aproxima e senta-se num banco. E, ao se sentar, o banco quebra. E ele rapidamente diz, é a primeira vez que vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Então, ele era um rapaz, assim, de tiradas rápidas, né? E ninguém ficava livre dos seus xistes, né? Das suas piadas jocosas. A outra que eu selecionei aqui diz assim, Emílio, perguntam a ele, sabes qual a parte mais bonita do corpo da mulher? E ele responde, seio. Então, ele faz um verbo, Hamilton, um verbo conjugado para parecer um substantivo. Né? Exatamente. Então, é muito interessante, porque ele era um mestre nessa coisa de trucagens com nomes, né? De trocadilhos, de jogos de palavras. E esta é a parte da obra dele que é mais conhecida. Ele tem toda uma parte lírica, que é mais parnasiana, né? Que é aí os temas da morte, né? Temas mais obscuros, mais depressivos aparecem, né? Mas o nosso estudo, então, foi um acaso, vamos dizer assim, né? Por que estudar Emílio de Menezes? Eu brinco que eu nem rio de piada, né? Sou uma pessoa muito mais... tenho um humor muito mais próximo de Machado de Assis, né? Aquela ironia fina, aquela risadinha, mas não sou dada a gargalhadas. Agora, você vai ler Emílio de Menezes e você se pega, né, sendo provocada a dar muitas gargalhadas, que, na verdade, esconde, né, todo o drama de um homem que sai de Curitiba, vai para o Rio de Janeiro e consegue atravessar, né, toda aquela mudança do Império para a República, e o Emílio se dá muito bem ali com o encilhamento, com a queima das grandes fortunas do Império, fica muito rico, depois fica muito pobre, e ele vai levando a vida assim como jornalista. Ele ganha dinheiro fazendo anúncios, né, para venda de sabonetes, de cigarros, de bebida, faz anúncios muito interessantes, ganha vida assim, e leva uma vida boêmia, né? Ele é um dandy, fica nos bares e bebendo e fazendo troça, né, pilhéria de toda uma sociedade que estava em profunda transformação. Então, as críticas de Emílio a essa sociedade também são críticas muito moralizantes, né? Esse xiste, essa pilhéria, a degradação que ele propõe sobre a imagem dos políticos, mostra, né, um certo ressentimento deste homem, né, que tem uma cabeça, né, no império e que tem que ser levado a uma sociedade que está se modernizando. Então, é muito interessante também a época, né, a Belle Époque, a época brilhante, e o Emílio representa muito essa efervescência da Belle Époque, né, a coisa dos salões,
das óperas, dos bares, né? Essa frequência toda ele conseguiu fazer bem. Mas, para não me alongar muito, nós concluímos neste estudo, né, que há em milho, neste recortes que nós pegamos para estudar, um embaralhamento, há uma sobreposição da voz do jornalista sobre a voz do poeta, de modo que o poético ele fica subjugado. Daí a poesia mídia, né? Nós dizemos que a poesia de Emílio de Menezes é uma poesia feita para comunicação, para ser consumida rapidamente. Né? Então, chegamos a essa, o que não diminui o valor do grande poeta e cultor da forma, né? Que ele foi como poeta parnasiano. Desculpa, não sei se eu respondi comigo. O César já anunciou que a gente tem tempo, né, para concluir o programa. Sim. Mas antes disso, eu queria só salientar algumas coisas, antes de fazer uma pergunta para você, que eu julgo fundamental. Você participou de algumas antologias importantes, né? Não é porque eu organizei o Feiticeiro Inventor, mas foi uma antologia que marcou época em Curitiba. Participamos também até juntos na antologia da Nova Poesia Brasileira, organizada pela Olga Savary, né? E eu acho que essas antologias, a tua presença foi muito importante, né, nessas antologias. Mas eu queria que você dissesse um pouco para os mais jovens, para aqueles que estão chegando, vamos dizer assim, na literatura, ou que se interessam por poesia, que conselho que você daria para eles? Hamilton, as antologias de que eu participei com você e já te agradeço, né? Agradeço sempre por ter lembrado do meu nome, me levado pela mão, né, para participar dessas antologias. Feiticeiro Inventor é uma antologia maravilhosa, né? Você reuniu poetas como Leminski, Reinoldo, Helena Collodi, estávamos todos lá. É um livro muito importante, né? Alice Ruiz e outros poetas fantásticos que você conseguiu. Você tem esse olhar, né, Hamilton? Você sabe reconhecer, acho que aqui vai dar para fazer um belo livro, um belo sarau, dá para recolher bons poemas, né, e fazer uma antologia, um livro bacana. E você fez isso muitas vezes já aqui, e o povo do Paraná tem que te agradecer por esta promoção, né, que você faz da poesia, promoção no sentido de ser um incentivador, né, dessa cultura. E quanto aos jovens, eu diria o seguinte, eu fiz até uma brincadeira, se me permite, pela participação no Poetariado, neste programa, eu lembrei, mas quando mesmo que eu comecei a fazer poemas, né? Quantos anos? Eu lembrei, eu tinha 10 anos, quando eu olhava pela janela e pensei alguma coisa assim, é noite, estou debruçada na janela de meu quarto, procurando as estrelas cadentes, lá no céu, lá no alto, papapá, e o poema vai. Não me lembro mais. Eu falei, mas eu falei isso quando tinha 10 anos. Vem cá. Aí eu reescrevi este poema. Ele ficou assim hoje, né? Ele tem até título, Ouvir Estrelas. Noite, noite, céus inquietos, 3 janelas travadas e a turbulência. 30 estrelas caem sobre os lençóis, cadentes frias colapsadas a incendiar meus sonhos. Então, o que eu quero tirar daqui como lição para os jovens, né? Lição não, mas um olhar sobre o como fazer versos, né? Como fazer poemas. O que eu fiz neste poema? Né? Eu fiz aquilo que pediam para você fazer, né, Hamilton? Corte, né? Tire os artigos, tire os verbos, né? Tire as conjugações, né? Procure valorizar o substantivo. Mas o que eu trouxe aqui? Né? Eu trouxe o título, acho que não dá para ver muito, né? Eu trouxe o título, eu trouxe a literação, eu trouxe a repetição, eu trouxe a metáfora, né? Eu trouxe o ritmo. Né? Quer dizer, eu trabalhei um poema que era uma confissão, um olhar, uma impressão do mundo, e trabalhei de modo que seja uma impressão do mundo sobre linguagem. Ele ganha uma materialidade, ele ganha musicalidade, ele ganha densidade
criativa enquanto poema no mundo. Então, aos jovens eu diria, trabalhem seus textos. Legal, muito bom. Eu tenho uma novidade, Marise, para você. Pois não? O Rubens Jardim, ele fez, por muitos anos, uma pesquisa sobre as mulheres poetas e lançou o ano passado, foi o ano passado, ele lançou esse livro, e aí eu tenho um recado dele para você. Pois não. Aqui, ó. Gostei muito da poeta Marisa Emanuel. Confesso que não conheci o seu trabalho. Preciso, inclusive, incluí-la na antologia virtual As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira. Olha que bacana! Opa! Muito bacana! O canal do Poetariado, então, está lindo. cumprindo o seu papel, né, Hamilton? Essa antologia Obrigada! Essa antologia do Rubens Jardim. Rubens Jardim é das mais representativas da poesia feminina. Ele fez também da década de 60, etc. Mas ele conseguiu reunir mulheres de todo o país, incríveis, que pouca gente, muitas delas pouca gente conhecia. E eu acho muito importante a tua presença também nessa antologia. E eu queria perguntar se o Venturelli tem alguma questão a falar, alguma observação, algum conselho, inclusive, você como poeta também, algum conselho aos novos poetas que estão nos ouvindo, que querem começar nesta arte tão difícil e tão desafiadora? Olha, o que eu posso dizer a partir da minha experiência é ler, ler e ler, obsessivamente, compulsivamente. Ler, ler e ler e escrever em consequência. E nesse escrever em consequência, deixa o texto madurando um tempo, né? Volte a ele depois, aí você vai voltar a esse texto com olhos de leitor, vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando, corta, né? Deixa o sumo só do poema, deixa mais um tempo madurando, volta a ele mais tarde, corta, e assim sucessivamente, né? A poesia é um trabalho artesanal que exige essa concisão do que eu falava na Marise, mas a poesia exige, antes de tudo, absorção de linguagens. Tudo que você puder absorver, não só de livros de poesia, mas de todas as linguagens possíveis, do cinema, da pintura, né? da internet hoje em dia, com toda essa parafernália que está aí, absorva essas linguagens, degluta essas linguagens e devolva para o mundo com o seu selo de qualidade, né? Mas não tenha pressa, né? O Rimbaud foi um dos únicos poetas jovens de qualidade. É o tempo que vai trazer a qualidade se você trabalhar, como disse a Marise, desde cedo. Você vai escrever poemas sentimentais, amorosos, apaixonados, confessionais, aquela coisa sobre amor, paixão, tudo isso faz parte do caminho. Aí deixa isso de lado um tempo, vá absorvendo todas essas linguagens, vá trabalhando no outro texto, volte àquele texto mais antigo, refaça, e assim ao longo do tempo, até você pegar o teu feeling com a palavra, né? Porque poesia é, antes de tudo, linguagem. E para ter essa linguagem, você precisa ter o sentido dela, você precisa perceber a carnalidade da linguagem, precisa perceber o corpo da linguagem como matéria de trabalho. A língua é como uma massa de escultura, né? É uma massa modelável. Você vai modelando essa linguagem sob o impulso de outras linguagens, e isso é a poesia, né? A língua te permite essa modelação, esse artesanato, essa bordadura, né? E isso exige tempo. Então, não se angustie,
eu não estou fazendo coisa muito legal, minha poesia é muito isso, muito aquilo. Todo mundo começa assim. Todo mundo começa do beabá sentimental. Mas, com o tempo, absorvendo linguagens, lendo, vendo muito filme, vendo pintura, ouvindo música, a boa música, não o funk e essas coisas que estão aí na internet, a boa música popular brasileira, que é altamente poética, né? Vá antropofagicamente devorando tudo isso, que você vai chegar no momento em que você mesmo vai perceber que já tem qualidade o seu trabalho. Dê os seus poemas para outras pessoas lerem, para outras pessoas criticarem, dê a cara ao tapa, não tenha medo, né? E aceite sugestões para melhorar, que é o caminho que todos nós fizemos, né? Muito bom. Que legal, Maravilha. obrigado. Posso terminar com a leitura de um poeminha de Hamilton Farias, por favor? Vocês deixam? Não foi combinado, isso não foi combinado, hein? Não foi combinado. Hamilton Faria em Cântaros é um livro lindo. O poema Cicatriz. Ela me diz que a dor faz o poema. Talvez a morte o faça. E tudo que passa seja dor poética. Talvez até o feliz seja do poema A Cicatriz. Muito obrigado. Lindo, Hamilton. Marise, Paulo, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, participar dessa conversa super agradável. Parabéns, Marise, pelo seu trabalho. Parabéns, Paulo, pelos seus comentários maravilhosos. Muito agradecido. Deixo com vocês a palavra para as considerações finais. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Toda vez que precisarem de mim, é só dar um toque que eu vou estar aí trabalhando com a maior alegria para difundir a poesia para esse país, que é mais do que necessário poesia nesse país desértico em que foi transformado pelos fascistas que estão no poder. Lula lá. Lula lá. Poesia é resistência. César, agradeço demais teu convite, teu apoio esse tempo todo, tua generosidade, tua acolhida. Hamilton, companheiro de longa data, de longa estrada, muito obrigada, foi uma alegria, uma felicidade, e saio daqui bem comovida, tocada pelas observações do Hamilton, do César, e a análise do Paulo Venturelli, belíssima. Muito obrigada a todos. Mais uma coisinha. Depois eu falo com o César sobre o contato do Jardim, do Rubinho Jardim. Com certeza. Eu gostaria também de agradecer a vocês. Eu acho que é um luxo, é um momento espetacular mesmo do canal do Proletariado, trazendo essa diversidade rica que não sai nos jornais, que pouca gente, ou que sai em alguns jornais, né? Mas que não sai massivamente. Hoje a poesia ela tem que se reaproximar da vida, né? Essa poética da vida traçada pelas melhores palavras, né? Poesia, como diz o Venturelli, é linguagem, não é ideias, né? Aquilo que Degas conversava com o Mahamé, dizendo que tinha uma ideia para fazer um poema. Falou, poema se faz com linguagem, não com ideias, né? E eu acho que esse trabalho do Fábio, esse trabalho do artesanato, esse deixar as coisas amadurecerem ao longo do tempo, é uma lição fundamental. E eu acho que nós estamos trabalhando no sentido de abrir as comportas da diversidade poética brasileira para que a gente tenha cada vez mais poetas reencantando esse mundo e salvando a vida pela beleza. E eu quero fazer poetariado. Fala, Maria. Não, viva o canal Poetariado. Obrigado. E eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso público, que se manteve fiel até esse momento, nos assistindo, e lembrá-los, né? YouTuber falando, inscrevam-se no nosso canal, curtam, acionem o sininho, façam comentários, porque essa é uma forma da gente conseguir atingir cada vez mais um número grande de públicos divulgando a poesia. Muito obrigado a todos e até o próximo mês. Um grande abraço, Marisa, um grande abraço, Paulo, um abraço para você, Hamilton. Um grande abraço ao público.
Tchau, tchau. Beijos.